Linguagem C. Aula 42. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Ponteiros. Neste programa aqui, temos duas funções. Função calccoms, que calcula uma comissão sobre um salário. Ela recebe o valor do salário e o valor da porcentagem da comissão. E aqui a função main, que vai pedir para o usuário digitar o salário, vai comparar se esse salário for menor que 1.000, a comissão, a porcentagem da comissão vai ser 20%. Se não for menor que 1.000, a comissão vai ser de 10%. Tá? Então aqui eu chamo a função calccoms, enviando para ela o salário e a porcentagem. Tá? E aí depois eu peço para imprimir o salário na tela. Depois eu verifico se o usuário quer continuar, se ele quer digitar outro salário, né? E o que eu queria abordar aqui com vocês é a questão dos ponteiros, tá? Porque eu tenho que usar ponteiros em certas situações, tá? Então, ponteiros são o que? São endereços de uma variável na memória, tá? Então, toda variável ela é gravada na memória e esse lugar da memória em que ela é gravada contém o seu endereço, tá? Contém um endereço, tá? Então é como se fosse a casa da variável, tá? A casa da variável tem um endereço. E aí esse endereço de memória é justamente o ponteiro, tá? O ponteiro é uma variável que guarda o endereço de memória de outra variável, tá? Então nós vamos ter aqui o seguinte: eu vou pedir que eu vou chamar a função calccoms e vou informar para ela o salário e a porcentagem. Quero que ela me retorne o salário com a comissão, tá? Então, por exemplo, se eu informar 2.000 de salário, a porcentagem vai ser 10%. Então, 10% de 2.000 é 200. 2.000 mais 200 dá 2.200. Então ela vai ter que retornar aqui para mim 2.200, tá? Então vamos ver se feito dessa forma aqui vai funcionar. Eu vou apertar aqui, fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui que o programa está rodando. Vou apertar F9, ele vai compilar e executar. Vou digitar um salário de 2.000, vamos ver o que ele retorna. Olha lá, não deu certo. Salário 2.000, tá? Então o que ocorreu aqui? Essa função não conseguiu alterar o valor do salário, tá? Por que não? Porque isso não é permitido. Uma função não pode alterar o valor de uma variável de outra função, tá? Então essa função aqui não pode alterar o salário que veio da função main, tá? Isso não é permitido aqui na linguagem C. Então aí o que ocorre? Eu vou ter que usar justamente o ponteiro, tá? Vou ter que enviar para a função o endereço de memória em que está essa variável. Para enviar o endereço, eu uso o e-comercial, tá? Então, quando eu estou enviando o endereço de memória para uma outra função, eu uso aqui o e-comercial, tá? Então aí, agora eu já não estou mais lidando com a variável, estou lidando com o ponteiro, tá?
E aí, para receber o ponteiro, essa função aqui, eu vou ter que usar o asterisco. Tá? O que é o asterisco? O asterisco também é um ponteiro, tá? Mas só que é quando eu estou recebendo. Então essa função está recebendo o ponteiro, então tem que ser informado o asterisco. Tá? Então aqui todos vão ter que ter o asterisco, porque não são mais as variáveis, são os endereços das variáveis. Tá? Então agora vocês vão ver que eu vou conseguir alterar o valor, tá? Porque agora eu não estou mais lidando com a variável, estou lidando com o endereço da variável, tá? Então aí o que ela vai fazer é o seguinte: vai receber aquele valor, vai receber aquele endereço, né? Vai receber aqui o endereço da variável salário e da variável porcentagem, né? Vai fazer todos os cálculos e dentro daquele endereço vai jogar um valor, tá? Então aqui, quando eu chamar de novo a função aqui, perdão, quando eu chamar de novo a variável aqui, ela vai verificar o valor que está lá dentro daquele endereço. Então o valor vai estar diferente, tá? Então ela vai imprimir o valor já alterado. Então agora eu vou apertar F9 para vocês verem que agora vai funcionar, tá? Então digite o salário, 2.000. Então vejam aí que agora ele conseguiu alterar, tá? 2.200. Deseja continuar? Sim. Salário 3.120, tá? Então veja aí que ele está conseguindo alterar, tá? Então se eu quiser que uma outra função altere o valor de uma variável, né? Se eu tenho uma função aqui, quero enviar para ela variáveis, quero que ela altere esses valores dessas variáveis e retorne os valores alterados, eu vou ter que enviar então os ponteiros, tá? Vou ter que enviar os endereços de memória dessas variáveis. Se eu enviar os valores das variáveis, não vai ser permitido, o valor não vai ser alterado, tá? Então quando eu estou enviando, eu uso o e-comercial. Quando eu estou recebendo aqui, essa função aqui ela está recebendo os endereços, então ela já está lidando diretamente com os endereços, tá? Ela não está recebendo valores, depois vai pegar os endereços desses valores. Não, ela já lida diretamente com os endereços, tá? Então ela já pega o endereço e manipula o endereço, tá? Então aí sim, aí eu vou ter que usar o asterisco, tá? Quando eu já tenho o endereço e quero manipular o próprio endereço, aí eu vou então usar o asterisco, tá? Então aí só foi um esclarecimento sobre qual o motivo de se usar os ponteiros, tá? Os endereços de memória, tá? É porque existe uma restrição aqui na linguagem C em relação a uma função não poder alterar o valor da variável que veio de uma outra função.